números complexos, em que nós trabalhamos mais com a ideia de operações, né? As operações algébricas, vamos chamar assim, que são a multiplicação, divisão, módulo, subtração, etc. E agora é falar um pouco sobre as funções complexas. Eu não vou entrar em todos os detalhes sobre funções complexas, não, porque tem algumas coisas que são realmente mais complicadas. Sim, antes de falar de funções, eu tenho que falar de uma outra coisa, que é a fórmula de Euler, que eu não falei da outra vez. Isso é importantíssimo. Ainda que provavelmente vários de vocês conheçam, né? Eu imagino que muitos de vocês conheçam a fórmula de Euler. Mas vamos falar dela assim mesmo, porque pode ser que muita gente não conheça. Então a ideia é mais ou menos a seguinte: nós obtivemos a expressão polar para os números complexos e dela obter a fórmula de Euler. Na verdade, pode-se fazer o contrário também, tá? A ordem aqui não faz muita diferença. Assim, escrevemos um número complexo Z qualquer, né? Como sendo um R, que é o módulo de Z, cosseno de θ mais I seno de θ. E usamos as expansões em série de Taylor das funções trigonométricas. Ou seja, vou colocar aqui cosseno de θ é igual. Deixa eu escrever aqui, pegar um series aqui, só para não ter que ficar escrevendo isso. Cadê? Series, cadê? Power series. É o sexto termo, tá bom. Em θ, né? Esse programinha aqui é bom demais na conta, porque, nossa, faz tudo rapidinho. E nós temos também o seno. Todo mundo sabe tranquilo série de Taylor, né, gente? Se não souber, vocês precisam me perguntar, tá? Eu não me importo em explicar absolutamente nada. Mas não sei. Hã? Não sei. Não sabe? Então peraí que eu já vou explicar essa parte. Só um minutinho. Vocês precisam de se manifestar, porque eu tô falando troço aí, não sei o que é. Também não fala nada, fica difícil. Peraí. Vou colocar até 7 aqui. Então, vou fazer um pequeno parênteses aqui, sei lá como eu chamaria isso. Expansão em Taylor. Ou McLaurin. Eu vou considerar as duas como a mesma coisa, tá? Considere uma função f de x qualquer. Bem comportada, tá? Como expandir essa função. Essa é a da série de Taylor, tá? Vou mostrar como expandir essa função em termos monomiais. Termos monomiais são esses termos aqui, tá? Isso é um monômio, isso é um monômio. Isso aqui é um monômio de ordem de grau zero, tá? Monômio, tá? Termos monomiais. Para tanto, considere os seguintes resultados. Então vamos lá. Essa função ela é bem comportada em torno da origem. Então a gente sabe que ela tem as infinitas derivadas na origem, tá bom? Então vamos pensar o seguinte. Vamos escrever f de x é igual, é isso que nós queremos, né? Obter, tá? Uma soma, soma n igual a 0 até infinito cn x elevado a n, tá? É isso que nós queremos obter, tá bom? É em torno da origem porque eu estou considerando aqui x. Mas poderia ser, depois eu vou fazer em torno de outros pontos também, é possível fazer. Isso é o que se chama de expansão de McLaurin, quando é em torno da origem, mas aí eu não estou realmente interessado nessa diferenciação aqui não, para nós é relevante. E veja agora o seguinte, considere a expansão feita como. E veja agora o seguinte, o que vai acontecer se eu pegar e fizer simplesmente f de 0. Quanto que é f de 0? Se a minha expressão é essa aqui. 0. Não. O primeiro não, ó. O primeiro é C0, tá? Ele não tem x, tá? Então é C0, tá? Agora o que acontece? Peraí, eu acho que eu não peguei, então. É porque essa expansão aqui é C0 mais C1x mais C2x ao quadrado, tá? Agora eu entendi. Tá? Desculpa. Não, tranquilo. Agora o que acontece se eu pegar e calcular a derivada com relação a x dessa função no zero? Quem vai ser? Agora a derivada é 0. Não. Pensa direitinho aí. Vai. Vamos, gente. Vocês também. Que coisa. Todo mundo calado. C1, não, que eu tô deixando um menino Pode falar todo mundo. Pode falar? Então fica C1, professor. Tá? Por quê?
Olhando Por quê? pra cá. Porque na derivada o C0 zera Isso. e O X desaparece o aqui. X desaparece, exatamente. E não desaparece nenhum dos outros que estão para frente. Então, para esses outros, esse aqui zerou por ser constante, esses aqui vão zerar porque ainda tem X, e esse aqui fica porque o X desapareceu, tá bom? Bom, agora vamos lá no F, duas linhas de zero. Tá o quê? C2 no caso, né? Quase. Oxe, Porque agora caiu um 2, ó. Tá vendo? Tá aqui. 2 C2. Vai ser um 2 C2, tá? Bom, vamos colocar aqui mais uns. F, três linhas, né? De zero, vai ser? Dá. 3C3. Não. Não, 3 fatorial C3. 3 vezes 2, eu vou colocar. Porque quando você derivou a primeira vez, quer dizer, na segunda vez, né? Caiu 3. Aí e ficou x ao quadrado. Quando você derivar de novo, vai cair o 2. Tá? Do mesmo jeito que aqui, ó. O que tinha era 2 vezes 1. Porque você tinha derivado a primeira vez, né? Tinha caído 2. Aí quando você derivou a segunda vez, só tinha 1 aqui e caiu 1. Aí ficou 2 vezes 1. Agora vai ficar. Ah, tá. Né? Entendi. 2 vezes 1, na verdade, né? C3. E aí, agora a gente coloca a elipse, né? E coloca aqui generalização desse treco. N, derivada enésima, tá? Eu vou colocar a derivada enésima dessa maneira, tomado no zero. Isso aqui vai ser igual a quê? A N fatorial Tn, certo? Tn, certo? Ó, todos eles estão com N fatorial aqui. 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, então, né? N fatorial, tá? Então, o que era que a gente estava querendo obter? Quando você escreve a sua função assim, você já sabe tudo, você só não sabe os Cs, tá? Então, a sua obrigação é encontrar os Cs, mas os Cs podem ser dados em termos da própria função dessa maneira. De modo que podemos escrever a expansão em Taylor da forma f de x é igual a somatório, n igual a 0 é infinito. Aí no lugar do Cn eu vou colocar o quê? F enésima de 0, n fatorial, x elevado a n. Pronto, que é a expansão de Taylor. Eu escrevi isso lá, né? Pronto, vamos escrever. Dá um exemplo. Um exemplo seria o seno, tá? Vamos calcular a expansão de Taylor para a função seno. Temos aqui. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui alguns, né? Vou colocar lá. Quanto que é o f de 0? Que é seno de 0, né? Quanto que é? É 0. F' de 0. É 1. Agora, o f duas linhas. Vai ser quanto? 0 de novo. Isso. Menos 0, né? Tanto faz. É, claro. O f três linhas de 0. Aí fica menos 1. Isso. E por aí vai, né? Não precisa continuar. De modo que seno de θ igual. Não tem o primeiro, né? Não tem o termo constante. Começa do termo θ. Aí o próximo θ é o θ ao cubo, né? Lembra? Esse aqui, o n é 3, né? Θ é f de 3 sobre 3 fatorial. θ elevado a 3, né? Menos 1 sobre 3 fatorial. Θ ao cubo. Nós só fizemos esses, né? Mas é claro que você poderia, por exemplo, continuar. Ia dar 1 sobre 5 fatorial. Θ quinta. E o que sobra aqui é sempre um resto que você, se você não expressar até infinito, né? Que você vai... você tem que expressar só para dizer que a série não termina aqui. Aqui, inclusive, ele expressa dessa maneira, né? Como ordem de... Vou colocar assim. Vou colocar dessa maneira que eles colocam aqui para ter uma identidade de... Aqui seria a ordem de 7, né? Veja, o sétimo já é isso aqui. Percebem que os coeficientes vão ficando cada vez muito pequenos, né? Então vamos ver uma coisa aqui interessante. De modo que, graficamente, temos o seguinte. Agora eu vou pegar essa função aqui e vou construir o gráfico. Primeiro eu vou construir o gráfico desse cara aqui, tá? Como é que eu faço isso aqui? Espera aí. Assim. Pronto, esse é o cara. Depois eu posso até diminuir um pouco esse tamanho aqui, porque eu não preciso da parte ímpar, mas tudo bem. Agora eu vou pegar esse cara aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui é importante. Eu vou diminuir um pouquinho o eixo Y para vocês terem uma visão melhor disso, tá? Eu vou colocar o eixo Y de menos 1 a 1 só, que é o que interessa. Não menos 1,5. Pronto.
1.5 não, ponto 2 até 1 ponto... Ah, não, esse é o x, meu Deus. Aqui eu vou colocar de menos 5 a 5 mesmo, deixa. Menos 5 a 5, tá bom. E aqui de menos... Ué? Ah, aqui tem um 10 a 1. Menos 1.3, 2.2 até 1.2. Pronto. Só para ficar mais visível, tá? O que eu quero mostrar. Olha só. Com esses caras aqui, com esses 5 caras aqui, olha como a função... Essa aqui é a função polinomial, tá? Olha como ela aproxima o seno até 1.5. Muito bem, tá vendo? Mas depois o que acontece? Vira um nojo, né? Porque ela é uma função polinomial, é claro que quando o θ vai para infinito, ela vai para infinito, né? Tá? Eu ainda poderia calcular também o seno com, sei lá, colocar aqui, deixa eu ver aqui, pensar aqui. Não, 11 casos desse 11 termos, tá? Eu faço isso, eu tenho um treco assim. Eu vou colocar aqui no gráfico, tá? Então deixa eu tirar esse cara aqui. Eu vou colocar agora esse cara aqui. Perdão. Vou colocar esse cara aqui também. Olha onde ele está vindo, tá vendo? Olha onde ele está aproximando já. Ele já consegue aproximar até 4. Então, quanto mais termos eu vou colocando nessa expansão, melhor eu vou aproximando a função em torno de que ponto? Do zero, tá? Esse troço aqui, gente, é muito importante em física, tá? Mas muito importante mesmo. Porque pelo seguinte, muitas vezes você tem situações em que você trabalhar com a função real do seu problema, a função real, eu digo assim, a função correta, né, do seu sistema, não no sentido de real ou imaginário. É muito difícil, porque a função é muito complicada. Só que você não quer falar da função em todos o domínio dela. Você está interessado nessa função, por razões físicas, apenas numa região. Então, você pode simplificar absurdamente os seus cálculos, trabalhando com essa função com uma expansão dela, tá? Desde que você saiba identificar qual é o intervalo de definição que te interessa fisicamente, tá bom? Então, deixa eu só salvar isso aqui. Então, esse troço aqui não é uma coisa assim, bobinha nem nada, não, tá? É uma coisa que tem muita importância. Ela não tem importância só do ponto de vista matemático, nesse sentido que eu falei. Ela tem também importância no sentido teórico. Vou dar um exemplo aqui. Professor, aproveitando que você entrou nesse assunto, qual que é o intervalo que a gente sabe que essa expansão vai ser precisa para a gente? Olha, isso já é mais difícil de saber. Ou seja, você diz assim, dada uma expansão até a potência tal, qual é o ponto aqui em que a coisa começa a ficar ruim? Isso depende, isso depende um pouco dos seus interesses, porque quem vai dar esse cara é esse resto aqui. E esse resto aqui, a gente chama de resto, tá? Ele colocou um O, mas normalmente se chama de resto. Ele é um polinômio que começa em θ de sétima e vai até θ infinito, mas vai com fatoriais embaixo. Então, ele é, em princípio, uma coisa convergente, tá? Se essa função for bem comportada. Então, você tem como avaliar a diferença entre essa função e a função θ em termos desse termo aqui, ou seja, eu vou colocar isso aqui que você perguntou, para ter uma noção de onde a expansão começa a se distanciar da função original, basta fazer, vou colocar aqui, no final das contas você está falando isso aqui, você pega esse cara aqui, e você está passando para o outro lado, né? Subtraindo um do outro, certo? Você tem isso aqui. Então é esse termo aqui que vai te dar isso. Existem maneiras de estimar esse termo, apesar de não ser muito óbvio, mas existem maneiras de estimar esse termo aqui através de um valor que você atribui para esse cara aqui. Isso a gente geralmente faz em cálculo numérico, tá? Porque geralmente essas coisas são numéricas. Mas aqui no caso pode ser analítico também. Então, aqui eu só colocaria um módulo, né? Você tem como estimar. Mas aí é claro que vai depender do seu problema. Ou seja, qual é o cara que você vai escolher aqui, é quem você quer que dá a precisão que você quer nisso aqui. Então, se você quer que isso aqui seja menor que um epsilon, então você vai escolher esse n de tal maneira que isso dê uma correção até o tal ponto θ que você deseja, né? Você já tem esse intervalo, no princípio, né? Porque aqui tem diferença também, tá, gente? Vocês não estão vendo a diferença, mas ela está aqui. Só que ela, evidentemente, está escondida pelas dimensões do gráfico. Mas ela existe aqui também, tá? Em todos os pontos do gráfico vai haver diferença, porque a expansão correta é até o infinito. Só que, claro, pelas características da série, as diferenças aqui vão ficando muito menores do que o epsilon dado. Então, aqui é que elas começam a se tornar aparentes. Mas elas estão em todo o intervalo, tá? Então, em geral, você faz isso. Você faz essa estimação, a estimativa, né? Você obtém a estimativa fazendo a estimação do erro, né? Que é o resto aqui, tá? Esse termo aqui que vai dar isso. O que mais? Sim. Um outro exemplo. Na relatividade especial, temos que a energia de repouso dada por 0 igual a mc ao quadrado. Vocês já sabem disso. Você já ouviu falar. Sendo que a massa, m, é a massa. Aliás, essa nem é a energia, não é massa, nem é a energia de repouso. A energia é dada por isso aqui. Sendo que a massa
é escrita. Bom, aí vocês vão dizer assim, não, mas eu não sei isso não, pouco importa, tá, gente? Isso aqui é um curso de matemática, tá? A gente vai pegar as coisas que tem na física e olhar do ponto de vista matemático. Certo? É M0, que é a massa de repouso, agora sim. De modo que é igual a esse troço aqui, C ao quadrado. Aí você pode pensar o seguinte, mas geralmente as velocidades então, para este limite, baixas velocidades, podemos escrever a energia como... Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma expansão. Esse termo aqui não é pequenininho, então eu vou fazer uma expansão nesse termo, tá? Porque como esse termo é pequeno, essa expansão vai rapidamente convergir, tá bom? E aqui, geralmente, é uma merreca, né? 10% da velocidade da luz, quando muito, né? Então, estou pensando na física newtoniana, tá? Então, vamos fazer a expansão disso aqui. Sirius, cadê? Não caixa esse negócio. Qual é o Sirius? Não vou fazer em V11, não. Vou fazer em 3, tá bom? V. Será que ele faz V? Ah, tudo bem. Vai ser aqui, ó. Que a gente obtém isso aqui. Vai ser igual a M0 ao quadrado, que é o chamado... Esse cara aqui é o que está por trás da bomba nuclear, né? Esse cara aqui é o quê? Que termo é esse aqui? É a energia cinética que a gente conhece. Exatamente. Ou seja, eu vou colocar agora aqui V ao quadrado, a quarta sobre C ao quadrado, só para ficar na... Então, para velocidades muito baixas, a relatividade diz que a sua energia é essa energia que está aqui, ó. Porque essa energia aqui é uma energia presa, né, do sistema, ligada, né, do sistema. E é uma energia constante. Então, você pode simplesmente, no contexto da mecânica newtoniana, desprezá-la, porque você pode usar isso como seu nível de energia. Então, você percebe que a correção, que a energia cinética relativística, ela converge para uma energia cinética normal, usual, mecânica newtoniana, se a velocidade do seu sistema for muito inferior à velocidade da luz. Tá bom? Aí você realmente tem isso aqui. O que a relatividade trouxe de muito importante foi isso aqui, além, evidentemente, das correções relativísticas. Bom, então, só para mostrar que não é só uma questão matemática, é uma questão teórica importante também, tá? Professor, tem alguma expansão mais precisa do que outra? Por exemplo, Taylor é mais precisa do que a expansão em Fourier, ou ao contrário? Tem sim. Isso o que você está falando é importante e vai aparecer no nosso curso, tá? Isso daqui, ó, eu vou falar brevemente, tá? Porque isso vai ser uma coisa mais complicada que vai aparecer mais à frente. Mas isso aqui você está assumindo uma base para o seu sistema, que é a base monomial. Mas pode acontecer que você tenha outras bases em que a representação da função nessa outra base é muito mais simples, tá? Vamos colocar outro exemplo aqui. Tu vai perguntando, eu vou pôr os exemplos. Note que a escolha, e isso foi a escolha, né, da base. Vou escrever base, mesmo que vocês não tenham esse conceito ainda totalmente claro na cabeça, né? Mas acho que todo mundo vai entender mais ou menos o que eu estou falando. A base de tipo monomial, né? Para expressar as funções por série Taylor é apenas uma escolha possível. Há outras. É um exemplo que podem ser mais apropriadas dependendo da função que se deseja aproximar. Um exemplo óbvio é a própria função seno de x. Vou colocar aqui seno de 30x. Tá? Se fizermos pela base monomial, teremos uma série infinita, né? Acabamos de ver isso, né? Aqui pouco importa se é x, 30x, não interessa, tá? Entretanto, se usamos a base de Fourier, é a seguinte: 1 seno de n θ, x, né? Estou usando x, cosseno nx. Esta expansão será finita e terá, de fato, um único termo. Será o próprio seno de 30x. Tá, né? Se a base é isso aqui para o n, né? O n variando, vou colocar aqui n igual a 0, infinito. Vou colocar aqui também n igual a 0, infinito. Mesmo quem não entenda, conheça Fourier, não importa, a gente vai ver isso no curso. É óbvio que um dos elementos da base é o próprio seno de 30x, quando o n for igual a 30. Tá? E ele vai ser ortogonal
a todos os outros. Então, a expansão de Taylor para isso aqui é infinita, mas a expansão de Fourier para isso aqui é ele mesmo. Então, é óbvio que a expansão de Fourier representa muito melhor, porque ela representa exatamente a função do que a base monomial, tá? Então, isso significa que a... Professor, mas então nesse caso, para que eu usaria Fourier? Então, aí é claro, né? Nesse caso, se você quer simplificar a função para uma integração, alguma coisa assim, não faz sentido, porque a própria função você não está alterando em nada, né? Mas ela representa a função exatamente. Isso não significa que você tenha ganho com relação a isso, né? É só uma questão teórica aqui, da questão da escolha da base. Porque você pode ter outras funções cuja série de Fourier seja uma série que converge mais rapidamente que a série de Taylor ou de Maclaurin, mesmo que não seja nesse caso extremo, e dê uma única função, tá? Fornece. Por exemplo, você pode ter uma função. Existem muitas outras bases, tá, gente? Tem a base que é obtida a partir dos polinômios de Legendre, dos polinômios de Laguerre. Todas as funções especiais geram bases para a expansão de funções num espaço vetorial arbitrário chamado espaço de funções ou espaço de Hilbert. Isso tudo vocês vão ver, só que agora não tem como parar para explicar isso, porque senão aí o curso não anda. Mas, olhando só para essas duas aqui, você tem isso. Pode acontecer, por exemplo, que a expansão... Isso vale o contrário também, né? Porque se você tiver uma função desse tipo aqui, ó, por outro lado, a função f de x igual a x menos 3x ao cubo, por exemplo, tem representação exata na base monomial. Ela já está na base monomial, né? O C0 é 1 e o C3 é menos 3. O C0, o C1 é 1 e o C3 é menos 3, tá? É a representação exata na base monomial, mas é representada como uma série infinita, a base de Fourier. Então, agora você pode ter situações que você tem a mistura, né? Imagine agora a função que x vezes seno de x, tá? Aí isso daí não vai ser finito nem na representação monomial, nem na representação Fourier. E pode ser que para o problema que você está considerando, uma dessas duas seja mais indicada. Tá? Mesmo nesse caso aqui, apesar de você ter uma representação exata na base monomial, pode ser que fisicamente, pelo que você quer fazer, a representação de Fourier, a despeito de ser só uma aproximação, seja melhor de se usar nas considerações matemáticas do que a função exata. Porque, por exemplo, pode ser mais fácil integrar essa função aqui usando uma base de Fourier do que integrá-la usando essa expressão que está aqui. Tá? Então, é isso. Bom, tudo isso para... Então, fórmula de Taylor é isso aqui, né? Evidentemente, eu não falei isso aqui, mas é evidente que você pode expandir as funções em termos de outros... com relação a outros pontos, né? Deixa eu só colocar isso aqui para ficar completinho. Aí, professor, aproveitando que você falou de integração, nesse caso aí, eu também precisaria saber até que intervalo de x a expansão coincide, né, com a função. Isso, é o que está aqui, tá? É isso que está aqui. Esse coincide não existe, tá? A não ser que seja uma representação exata. Coincidir não vai coincidir nunca, mas, a não ser que seja uma representação exata. Mas o que você quer é até que ponto esse troço aqui fica menor que uma tolerância do seu problema, tá? Então, para um exemplo disso aqui, vamos colocar, ó, tá vendo? Isso aqui é quase, isso aqui é π, né? Isso aqui é, sei lá, vou colocar aqui um π sobre 3 só para ver o que dá, tá? Vou colocar aqui θ igual a π sobre 8, e se θ igual a π sobre 3, teríamos, só para ver quanto é que fica esse troço aqui, para esses dois casos, tá? Vamos ver quanto dá essa bola. Ó, 2 vezes 10 a menos 7. Tirar essa tranqueira aqui, porque isso aqui já é o suficiente, né? Isso. Tá? E vamos ver para o caso em que nós temos π sobre 3.
10 a menos 4. Aí você fala assim, mas 10 a menos 4 já é bom. Não existe isso, tá? De 10 a menos 4 já ser bom. O ser bom ou ser ruim vai depender do seu problema, tá? Então, deixa eu só fazer isso aqui para ficar igualzinho. Esse epsilon aqui, se o seu epsilon exigido pelo seu problema, por qualquer razão, for 10 a menos 3, esses dois caras estão bem. Mas se for 10 a menos 5, esse aqui se qualifica, mas esse aqui não. Tá? Então, esse cara aqui, você tem sempre como medir esse erro fazendo esse tipo de coisa aqui nos extremos da sua função. Tá? É uma outra maneira de você avaliar essa aproximação. Pronto. Vamos passar adiante, tá? Esse aqui foi só uma retomada, né? Então, vejam só, eu tenho essas duas coisas aqui, né? Essas duas expansões. Então, como eu obtive essas expansões, vocês já viram, tá? De tal modo que o número complexo fica dado por Z é igual a esse cara aqui. Não vou colocar o ordem não, tá? Esse cara aqui. Mais esse cara aqui. Mais, tá. Olha, isso daqui é igual, vou agora reordenar, tá? É igual a 1, vou fazer esse logo aqui embaixo. Ctrl+C, ver. Aí, ó, vou pegar o θ aqui, vou aqui. Aí vou pegar o θ ao cubo aqui, colocar aqui. Vou pegar o θ, aí o resto tá organizado. Agora, olha só que interessante. O Z tem um I aqui, né? Tem um I, perdão. Tem um I aqui, né? Porque aí sendo θ, certo? Sim. Tá? Então tem um I aqui. E um R também, professor. Tem um R que é assim, vou colocar o R aqui. Vou colocar. Aqui tem um I. Aqui tem um I. Vou colocar o I aqui em cima. Aqui tem um I. E aqui tem um R, né? Claro. Um R. Agora olha só que interessante. Eu vou colocar o I para dentro, onde ele aparece, para dentro do grau aqui, tá? Quando eu colocar esse cara para dentro, o que eu tenho que fazer, hein? I ao cubo é quanto, hein? I ao cubo é menos I, né? Então isso aqui fica mais, ó. I a quinta é quanto? É I a quarta vezes I. Mas I a quarta é 1. Então, não muda o sinal. Tá? Faltou o termo a sexta, né? Mas tudo bem. Aqui teria que ter um termo a sexta, ainda que eu não coloquei aqui, droga. Vamos ver, peraí. Vamos colocar aqui essa menos 1 sobre 6 fatorial dá quanto, hein? Nossa, vou fazer não, peraí. 6 fatorial. Eu acho que é Se não me 720. engano, é 720. 720? Então, tá bom. Isso. 720. É para sexta. Mais ordem de 8, né? 8. Então vamos colocar esse terminho aqui só para ficar certinho, ficar esse buraco ridículo aqui. Então esse I aqui pode entrar para cá e ele é menos I. Então quando eu coloco ele para dentro aqui, eu tenho que trocar o sinal. Né? Aí fica mais. E aqui, ó, θ ao quadrado, eu posso pôr um I aqui também. Por quê? Porque ele ao quadrado, ele vai dar um termo real, que é menos 1, né? E aí fica mais aqui. Eu posso colocar ele aqui dentro, porque I a quarta é 1, então não mexo em nada. Eu posso colocar aqui dentro, porque I a sexta é menos 1, então troco o sinal. E pronto, tá bom. Né? Então, na verdade, eu tenho uma representação em termos de I θ. Mas essa representação, ela pode ser usada, nós podemos usar a expansão de um número em série de Taylor para a exponencial, que é exatamente essa coisa aqui, ó. Tá? Então, colocar assim, E elevado a I θ. Vou colocar aqui, visto que E elevado a X é igual vou colocar até 7, 8 em X. Pronto. Tá? Exatamente o que tem lá. 1 mais x mais meio de x ao quadrado mais 1/6 de x ao cubo, tá? Então, essa expressão, assim, cadê? Assim, obtivemos a expressão de um número complexo, a forma de Euler, dada por D igual a E elevado a I, R é elevado a I θ. Tá? Então, essa forma aqui é equivalente a essa forma aqui. Bom? Notem que tirar a raiz enésima aqui fica até mais fácil, né?
até mais fácil, porque você tira a raiz enésima aqui e aí fica claro que aquelas condições nossas lá. Bom, tá. Então, de certa maneira, isso daqui representa a variável complexa Z em termos da sua variável, da sua decomposição em um raio, né, decomposição polar, né, e um ângulo. Bom, eu posso falar agora das funções complexas. Aqui, a ideia de funções complexas, deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. A ideia de funções complexas, ela não acrescenta tanto assim as ideias que nós, por enquanto, as ideias que nós temos sobre as funções reais, porque, na verdade, é só substituir, eu vou puxar aqui para não ter que ficar escrevendo muita coisa, é só substituir a variável x, que é real, pelas variáveis complexas, tá? Agora, isso implica em algumas questões importantes, tá? E essas questões aqui eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu ver aqui só. Ver se eu não estou pulando nada aqui. Isso, falei da função de Euler. Tá, aqui tinha um negócio de resolver equações diferenciais usando a expressão de Euler, mas eu vou deixar para vocês olharem isso vocês mesmos, tá? Para não ficar perdendo muito tempo. Assim, funções trigonométricas. Então, aí agora o que nós temos aqui é o seguinte. Então, nós tínhamos o seno de θ. Agora, o seno de θ, em termos da representação de Euler, ele parece que pode ser expresso de uma maneira relativamente simples, né? Porque, olha só, esse cara aqui não é R cosseno θ mais I seno θ? Se eu pegar o complexo conjugado dele, vai ser R, que é o R real, E elevado a menos I θ. Vai ser R cosseno θ menos I seno θ. Se eu subtrair um do outro, a parte real, cosseno de θ, some. Então, o que eu vou ter aqui? Eu posso expressar o seno da seguinte maneira. E elevado a I θ menos E elevado a menos I θ dividido por 2I. Se vocês fizerem a expansão aqui e a expansão aqui, vocês vão ver que todos os termos pares somem e sobra só os termos de grau ímpar, da maneira como o seno é expresso. Tá? Da mesma maneira, você pode fazer a mesma coisa para o cosseno e você vai ter a expressão do tipo E elevado a I θ mais E elevado a menos I θ sobre 2. Professor, é daí que vem as funções hiperbólicas? Exatamente. Quer dizer, não é tudo daqui, mas você pode generalizar para obter essas funções hiperbólicas, uma vez que você pode considerar esse θ imaginário, né? Se esse cara aqui pode ser complexo, em particular ele pode ser imaginário, e quando ele for imaginário, isso aqui vai dar números reais, né, no expoente, tá? E aí você imediatamente generaliza isso daqui. Então, Mas que interessante, professor. É bacana, né? Legal. A partir daqui, podemos generalizar nossas noções de função trigonométrica para considerar o argumento em número complexo. Assim, ficamos com as expressões iguaizinhas aqui, só que agora não é I θ, né? É um Z qualquer, tá? Z aqui. Vejam aqui, o θ é real, tá? E o resultado é real. Aqui agora, o Z é um número complexo qualquer. Pode ser 3 mais 2i, qualquer coisa que você imagine. Tá? E claro que a tangente vai ser o seno sobre cosseno, né? Então eu vou acrescentar a tangente aqui só por uma questão de completude. Mas não há muito segredo no que tem aqui, né? É o seno sobre cosseno. Tem um sobre i aqui, né? Que é menos i. E tem esse cara aqui. O 2 cancelou, né? Claro. Tá? Desta representação. E aí é o seguinte, aí você pode pensar assim, mas e aquelas propriedades das funções senos, né? Sei lá, o seno é uma função ímpar. Será que isso acontece também? Tudo igual, tá? Ó, se eu trocar z por menos i, o que acontece aqui? Muda o sinal. Se eu trocar z por menos i, o que acontece aqui? Nada. Essa função é ímpar, essa função é par. Como é que ficam as somas e o cosseno da soma e o seno da soma? Tudo igualzinho. Como é que fica a derivada? Vocês podem fazer obter essas propriedades vocês mesmos, tá? Então é por isso que eu abri aqui o texto, porque eu vou colocar isso aqui como uma imagem, na verdade. Como é que eu faço aqui, gente? Vou pegar aqui uma... peguei. Ó.
valem. Professor, rapidinho. Pois não. Não tem, gente. O i não estaria multiplicando o denominador aqui? Eu acho que Estaria, mas com sinal. Com sinal positivo. eu meio Né? que me perdi aqui. Não, ele estaria multiplicando embaixo com sinal positivo. Mas eu levei ele para cima. Então eu tive que trocar o sinal, tá? Porque 1 sobre i é igual a menos i, né? Tá? Você multiplica embaixo, dá menos 1, multiplica em cima da i, menos i. Obrigado. Vou mostrar isso aqui. Inclusive essa aqui, ó, que é importantíssima, né, para o círculo trigonométrico. Né? Só que vejam, vocês agora não estão no círculo trigonométrico, tá? Porque esse z aqui tem mais de uma dimensão, né? Ele é um número complexo, tá? Então já não é mais círculo trigonométrico, isso é importante. Mas vale tudo, ó, vale tudo. Então, aqui você pode também demonstrar essa aqui. Essas aqui são um pouquinho mais difíceis de demonstrar, mas vale a pena demonstrar também, tá? Então façam isso aí em casa. E aí você, claro, das funções trigonométricas, deixa eu colocar isso aqui, do jeito que eu fiz aqui no livro, eu vou colocar isso aqui como uma subseção, tá? Funções trigonométricas. Então vocês têm aqui uma outra subseção, que são as funções hiperbólicas. E aí as funções hiperbólicas complexas, né? Estou sempre falando complexas, né? O título já é esse, né? São generalizações imediatas das funções trigonométricas normais. Chamar normais, assim, nome horroroso, mas tudo bem. São definidas seno hiperbólico de θ. Não, θ não, colocar z logo. Igual. Pode ser assim. E elevado a z menos e elevado a menos z sobre 2. Isso. Aí, por que elas chamam funções hiperbólicas, hein, gente? Eu sempre quis saber também, professor. Tem uma razão de ser, tá? Não é uma escolha doida da cabeça. É a análise da hipérbole unitária, né? Exatamente, porque elas satisfazem essa relação aqui, ó. Colocar nos reais, tá? Vocês vão colocar Lembra aquele negócio das coordenadas lá? Pois é. É equação de hipérbole, né? Hipérbole unitária justamente porque os denominadores são unitários, né? É isso, tá? E vocês podem encontrar propriedades muito parecidas com essas também para essas funções, tá? Você trocar o z por menos z, troca de sinal. Aqui não troca. Cosseno, achar interessante, achar que o seno hiperbólico da soma, o seno hiperbólico da subtração. Essas coisas todas, tá bom? Espera aí que eu vou complementar isso aqui. Em alguns exemplos vocês vão ter que considerar isso. Nesse último exemplo aqui, por exemplo, tá? É só nesse último aqui que eu estou vendo. Ok, agora vem uma outra função chamada função logaritmo. Veja, essas funções são relativamente simples, tá? Tem algumas funções que as coisas começam a complicar um pouquinho. Função logarítmica, ela já é um início de complicação, porque sabemos que podemos definir um logaritmo a partir da função inversa, que é uma exponencial. Estou pensando sempre em logaritmos neperianos, tá? Então, nós temos uma coisa do tipo aqui, W vai ser igual ao logaritmo de Z, e somente C. Isso é uma definição, né? C somente C é elevado a W, foi igual a Z. Então, essa é, digamos assim, a relação. Ora, então o que nós podemos fazer? Nós, evidentemente, queremos, dado Z como x mais y, e y, né? Nós queremos saber como fica o W como um U mais IZ, IV, sei lá. Porque ele é, afinal de contas, um número complexo também, né? Assim, o que gostaríamos de saber é, dado um número complexo qualquer Z, como ficaria a expressão complexa também, né, de W. E aí essa representação ela é muito boa para esse tipo de coisa. Veja, então, queremos algo como elevado a W, vamos colocar W como sendo
U mais IV, tá? Eu quero saber quem é o U e quem é o V. Basicamente é isso, tá? U mais IV. Que vai ser E elevado a U, E elevado a IV. E vai ser igual a um R E elevado a I teta. Que é o Z, né? Que é o Z, tá? Vou colocar aqui R E elevado a I. Até a forma de olha polar, tá? Então a gente está querendo saber essa relação entre os termos polares. Entre os termos cartesianos, ela é imediata, tá? Então, assim. Professor, dessa última equação aí, se você dividir os dois lados por E na I, qual que seria a interpretação disso? Deixaria de ser complexo e voltaria a ser normal, mas qual que seria a interpretação disso? Você está dividindo por esse cara aqui? E na I. Não, divide os dois lados por E na I. Aí ficaria R, E na teta, do outro lado é U, mais é I, mais é V. Eu voltaria a ser um número real. Não estou entendendo. Explica de novo para mim aí. Você quer dividir o que exatamente? Dividir esses dois termos aí por E na I. E do outro lado a mesma coisa. O que é E na I? É elevado a I. Ah. Não, mas aí se você colocar E elevado a I, não fica real, não, ué. Vai dar E elevado a I teta menos I. É isso, exatamente. Pô, viajei aqui, mano. Obrigado. Nada. Então vamos tomar aqui o W vai ser o logaritmo disso, né? E vai ser o quê? Vai ser o logaritmo do R, que é o módulo de Z. Colocar R aqui. Mais I vezes o quê? O teta. Certo? Esse teta nós vamos escrever como sendo o argumento de Z. Professor, Oi. O senhor podia explicar rapidão essa última expressão? Essa aqui? Essa mesmo. Aqui é simplesmente o seguinte, eu escrevi o W como U mais IV, né? Então eu coloquei E elevado a W é igual a R E elevado a I teta, tá? E se eu tomar o logaritmo dos dois lados, vai acontecer que o W cai, o I teta cai e eu ainda fico com o logaritmo do R, né? Porque é o logaritmo da multiplicação, né? A soma dos logaritmos, tá bom? Basicamente eu tomei o logaritmo, nem precisava desse U mais IV aqui não, isso aqui é desnecessário, tá? Poderia simplesmente colocar isso aqui. Você toma o logaritmo dos dois lados, fica W igual ao logaritmo do Z, que é isso aqui, que é o logaritmo desse cara, mais o logaritmo desse. Mas o logaritmo desse cai o I teta, o logaritmo neperiano do número. Esse R seria a exponencial elevada ao número real? Na parte real? Assim, isso que eu tô me perdendo. Não, isso aqui é o argumento, isso aqui é o teta. Não é nem parte real, nem parte complexa. Tem tanto coisa complexa aqui como coisa imaginária, como coisa real. Isso aqui é cosseno de teta mais I seno teta. Não é? E elevado a I teta é cosseno de teta mais I seno teta. Não, isso aí eu peguei. Então não tem como essa parte aqui ser real, né? A não ser, claro, que o teta seja, por exemplo, 0 ou 2π, né? Certo? Tá. Agora, olha só o que acontece. Note, entretanto, que se tivermos teta igual, teta linha, colocar aqui, teta linha, igual a teta mais 2kπ, ainda teremos o mesmo z. Certo? Na hora que eu colocar 2kπ aqui, lembra que tem o seno e cosseno? Eles não variam com múltiplos de 2π. Então, esse cara aqui dá o mesmo z, mas não dá o mesmo W. Tá certo? De modo W é igual ao logaritmo de Z, vou continuar colocando, é o logaritmo do módulo de Z mais I teta mais 2kπ. Esse cara é o argumento de Z. Para K, aí vocês vão falar assim, poxa, mas que coisa estranha. Cadê? K igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Você fala assim, mas por que esse cara está fazendo isso, na verdade? Porque, de certa maneira, eu posso ir variando. Aí o que vai acontecer aqui é o seguinte, é uma coisa bem complicada, chamada foliação. Foliação complexa, mas tem um nome específico para isso. Folhas de rima, tá? Chamada folha de rima. Isso acontece também com funções que são raízes, tá? Eu não sei se eu trato isso com muito detalhe assim no texto, acho que não. Acho até que eu tirei isso, eu não falava mais sobre isso, não sei quanto tempo aqui. Não estou vendo aqui. Professor, uma curiosidade. Agora com os números complexos, não dariam para escrever logaritmos negativos em termos de I? Ou ainda não acontece incoerência? Você tem tudo agora. Vamos pegar um caso aqui específico? Calcular. Que, por exemplo, você não precisaria mais ter o módulo, né, de alguma coisa, de algum argumento do logaritmo. Isso. Vamos calcular o logaritmo de menos 40 aqui.
A primeira coisa que você faz é colocar esse menos 40 na forma de Euler, por exemplo, né? Colocando. Não precisa disso, tá, gente? Porque nós já temos aqui esses caras. Mas é para saber quem é o θ e quem é o módulo, tá? O módulo é 40, né? 40, ou menos 40, né? É igual a 40, que é o seu módulo, né? É elevado a quanto? I, pi, né? Não é isso? Isso. É elevado a I pi é menos 1, tá? Tá certo? Mais uma vez colocando isso na forma de Euler, de modo que o logaritmo de menos 40 é igual a 40, certo? É o logaritmo de 40, perdão, né? Do módulo, né? 40, certo? Mais I vezes o argumento. Agora o argumento é pi. Pi mais 2 para cá, pi. Tá? Para cá, esses caras aqui. E aqui a questão aqui é a seguinte, o problema aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes não, parece que eu até tirei isso do livro, porque eu não estou encontrando mais aqui no livro, eu estou com ele aberto na outra página, na outra tela, eu não estou encontrando essa discussão mais aqui. Tudo bem, então, não tem problema. Mas é interessante falar, tá? O que acontece aqui é o seguinte, você tem deixa eu tentar fazer isso num desenho. Melhor, deixa eu tentar fazer isso usando os desenhos que já se encontram na internet. Deixa eu ver aqui, folhas de Riemann. Uma aplicação disso aí, por exemplo, seria em alguns cálculos de integrais ou algo assim? Valores concretos mesmo? Isso é muito importante para calcular, inclusive integral real. Deixa eu pegar aqui. Você tem teoremas poderosíssimos nas variáveis complexas sobre integração, que tem a ver com a analiticidade da função e tudo mais, que simplificam absurdamente cálculos. Tá? Deixa eu colocar aqui. Isso acontece. A necessidade. Não vou colocar no exemplo, né? Vou colocar no texto normal. A necessidade de se colocar este K é porque temos um problema de multivaloração. Ou seja, para mesmos Zs, que não variam por K, né? Temos diferentes valores de Z. E aí é um problema, né? Olha só, o que você está tendo aqui é isso aqui que acaba com a ideia de função. Então, o que você está querendo salvar aqui agora é a ideia de função. E você salva a ideia de função com as foliações, tá? Então, você tem aqui o seguinte. Então, você vai ter aqui o Z, né? Nós estamos numa função normal. O fato dela ser complexa não é exime de ter propriedades que são as propriedades usuais de função, tá? Na verdade, ela vai ter outras propriedades que a tornam absolutamente especial, mas não ela tem que ser função. Nós temos uma situação assim, ó. Nós temos infinitos Zs, um único Z, indo para infinitos valores possíveis de f de Z. Porque quando nós variamos o θ é uma variável que ela como é que chama? Cíclica, né? Então, quando o θ varia para mais que 2π, o Z volta para o mesmo valor. Mas ele volta para o mesmo valor dando um valor de logaritmo diferente. Entendeu? E isso é um problema. Deixa eu colocar aqui. Assim. Deixa eu melhorar isso aqui. Da multivaloração? Ou não? Eu explico melhor. Tento, pelo menos. Professor, mas então f de z não poderia ser considerada uma curva? Não, porque ela não é uma função. O problema é que você tem o mesmo z, do ponto de vista de gráficos, boa sua pergunta. Do ponto de vista de um gráfico, o que você tem é uma coisa assim, ó. Lembra que o z é o domínio, e o f de z é a imagem. O que você tem aqui, por quê? Então, algo como mostrado. Por quê? Porque você tem o mesmo z, porque quando você varia o 2k, e esse cara aqui não altera em nada, você tem o mesmo z, mas o logaritmo ele muda. Então você tem um problema aqui de multivaloração. Do ponto de vista funcional, respondendo a pergunta que já havia sido feita, você tem isso aqui, ó. Para o mesmo z, você tem vários valores da função. E isso define como não função. Lembram disso do ensino médio? Né? Você não pode ter isso aqui para uma função. Você pode ter uma situação que você tem vários z's para o mesmo f de z. Normal. Mas você não pode ter um z para vários f de z's. Tá? É como se eu dissesse assim, bom, porque desse caso aqui eu não sei o que fazer quando eu aplico o f de z no z, porque para onde eu vou? A função é uma maneira de carregar, né? E você vai carregar para onde se você tem essa ambiguidade? Isso é uma ambiguidade, tá? Para resolver essa ambiguidade, criou-se a estrutura das foliações de Riemann. No caso dos logaritmos, constrói-se vamos pegar uma imagem aqui, tá? Eu tinha pego, mas aí depois esse rolo todo, acho que eu perdi. Aqui. Isso aqui, ó. Você, na verdade, cria uma espécie de dimensão, nova dimensão,
e você faz o logaritmo, você pega o lugar onde dá pau no logaritmo, que é aqui, ó, e você junta uma nova folha que sobe. Então, esse mesmo z aqui pega esse cara, pega esse cara, pega esse cara. No achatamento no plano, é a mesma função. Então, dá esse problema aqui. Mas sobre a folha, não é um problema, né? Porque você, na verdade, separou o seu espaço em uma nova dimensão, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, tá, gente? Porque não é a nossa ideia aqui falar de foliação de rima nem nada, não, que é um tema mais complicado. E ele é particularmente complicado porque quando você tem raízes, a foliação de rima, ela volta sobre si mesma. Professor, cada uma dessas dimensões vai ser, tipo, vai ter um sistema de coordenadas diferentes ou é o mesmo sistema? É como se fosse uma nova coordenada. Essa a sua intuição está perfeita, tá? É como se você tivesse uma nova coordenada em que não é só Z, né? Você tem XY dando Z. Não, mas não é só Z. É um cara que sobe na direção de uma terceira dimensão. É muito difícil explicar isso. Isso aqui, ó, é a folha de rima da raiz quadrada, tá? Por quê? Porque a raiz quadrada, como tem aquele meio, quando você anda de 2π, ele volta para menos π. Então ele vem, sobe, mas depois ele desce e junta aqui de novo. Então é uma folha, ao invés de ser uma folha que sempre sobe, como no caso do logaritmo, ele é uma folha que volta sobre ele mesmo. Cara, isso é muito enrolado. Eu mesmo acho isso aí um horror. Mas isso tem implicações interessantíssimas na física. Eu mesmo fiz um artigo há pouco tempo, sei lá, 2 anos. 2 anos, para quem tem 300 é pouco. Que explica aquele negócio do spin variar por 4π, não por 2π, usando foliação de rima, tá? Quem quiser esse artigo só para dar uma olhada, sei lá, né? Ver a aplicação, porque é só uma coisa gráfica, né? Não vai dar para entender o que está lá. Me fala que eu passo para vocês depois, tá? Então esse daqui é o caso da raiz quadrada, tem aqui raiz cúbica, se eu não me engano, também, eu estou vendo aqui. Eles não dizem que é raiz cúbica não, tá, gente? Mas eu estou supondo a partir da cara do gráfico, tá? Parece ser uma raiz cúbica. Eu vou colocar aqui também. Aqui. Porque aqui, ó, ele sobe 1, 2, aí depois ele desce e encaixa aqui de novo. Então é por isso que eu estou dizendo que é provavelmente uma raiz cúbica, tá? Pronto, é isso. Já deu tempo, né? O nosso tempo já acabou. Mas isso termina o nosso estudo de números complexos, tá? Agora, nós vamos passar para as equações diferenciais. Em alguns momentos essas coisas vão aparecer de números complexos, mas não é o básico, não. Mas vejam, isso aqui é um estudo muito introdutório, é uma coisa que vocês vão ver em física e matemática, inclusive se for eu, professor, eu dou isso com bastante detalhe, que é a análise análise complexa, ou seja, integração, diferenciação, uma série de coisas. Isso é importantíssimo para a física moderna. Teoria de campos, essas coisas assim, usam isso, função de Green, não sei o quê, usam isso, mas assim, de uma maneira brutal. Então é muito importante que vocês desenvolvam uma boa capacidade de entender essas coisas, porque isso lá na frente é muito importante, tá? Muito importante. Então, se vocês puderem dar um gásinho aí, seria interessante, tá? Então é isso. Professor, pois não. Ainda ficou uma dúvida, por que a rigor eu não posso considerar essa f de z como sendo uma curva? Não, porque se você considerar como uma curva, ela vai ser isso aqui, ó. E aí ela vai ter um mesmo z para dois valores da função. Isso aqui não define como uma função. O que você está fazendo, de certa maneira, na foliação de rima, é considerar uma nova dimensão na qual, grosso modo, essa função passa a ser realmente uma curva. Se você pensar bem aqui, vamos pegar um valor de z aqui que é colocar 30. Não, 10, está aqui, né? O 10 está 10i, tá? Logaritmo de 10i. Então o 10i está em cima do y, né? Aí você vem, 10i, vai variando o θ, ele vai andando, vai fazer uma curva bonitinha. Se você não tivesse essa superfície aqui, o que ia acontecer? Quando chegasse aqui e o z mudasse por 2π, você teria o mesmo z aqui com dois valores diferentes de f de z. Então o que você está fazendo? É como se você estivesse construindo uma curva sobre a superfície de rima. Mas ela tem que estar sobre a superfície de rima, numa terceira dimensão. Porque se não estiver nessa nova dimensão, você tem um problema de multivaloração. Entendeu? Entendi agora. Eu não vou me atrever a fazer isso num desenho, porque você já sabe o que acontece, né? E isso aí, eu posso escrever essa foliação de rima como sendo a equação da espiral, não é? Que é basicamente R em cilíndricas, eu digo. Poderia? Não. Porque é o seguinte, nem sempre... Bom, você pode, claro, certamente. Para representar esses números aqui, você está usando uma forma polar, que é uma coordenada plana, né? Polar, que vira cilíndrica nessa nova dimensão. Sim, nesse caso sim, tá? Poderia, então, representar essa curva em coordenadas cilíndricas que vão representar, de certa forma, a foliação de rima, tá? É mais ou menos essa a intuição mesmo, tá bom? Entendi. Beleza, então. Obrigado, professor. Beleza, gente. Então é isso aí.